Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje vamos falar sobre hérnias discais. Será que são um problema grave? Temos sempre de fazer cirurgia e será que quando temos uma hérnia discal vamos automaticamente ter dor? Hoje vou responder a todas estas perguntas, mas antes de começarmos, deixe o seu gosto no vídeo, subscreva o canal porque me ajuda a chegar a mais pessoas com esta informação e esta informação em particular é importante porque muitas pessoas têm medo de hérnias discais. Ora, o que é uma hérnia discal? Bom, simplificadamente, é a ruptura dos anéis fibrosos que estão à volta do núcleo pulposo e o extravasamento respectivo desse núcleo pulposo. Pode também já ter ouvido falar em outros termos, como prolapso ou protusões, mas isto são simplesmente as fases da hérnia discal, que pode começar no início simplesmente como uma degeneração e depois passar para uma protusão e eventualmente uma extrusão ou um sequestro. Ora, porquê é que temos medo das hérnias discais? Começa pelo facto de termos a noção que temos hérnias discais porque temos dor, fomos fazer um exame e esse exame acusa hérnias discais. E então nós associamos a dor que temos à hérnia discal que também temos e fazemos a ligação entre as duas e achamos que é a causa e o efeito. Bom, o que há a saber é que a maior parte das hérnias discais não provoca qualquer tipo de sintoma. E a prova é que, como pode ver por esta tabela, em que nos diz a prevalência de degeneração dos discos, entre outros problemas dos nossos discos intervertebrais, em pessoas que não têm qualquer tipo de sintoma, é bastante alta, principalmente, por exemplo, aqui na degeneração dos discos, a partir dos 20 anos, 37% das pessoas já têm degeneração dos discos, também a partir dos 20 anos, 29% já têm protusões dos discos e se andarmos mais para a frente, aqui nos 50 anos, 80% das pessoas já têm degeneração dos discos e atenção que estamos a falar de pessoas que não têm sintomas e se andarmos ainda mais para a frente, vemos que aos 70 anos 93% das pessoas têm degeneração dos discos, algum tipo de perda de sinal, perda da altura do disco e protusões discais, fissuras do anel. Mas ainda assim saiba que existe um processo que se chama regressão espontânea, no qual a sua hérnia discal, ou seja, o núcleo pulposo que extravasou, começa a regredir para o centro do núcleo do disco. E um estudo de 2015 concluiu isso mesmo e percebeu que a taxa de regressão espontânea de um disco é variável de acordo com o tipo de problema que tem. Nomeadamente, se for uma degeneração do disco é de 13%, se for, por exemplo, uma protusão discal 41%, extrusão 70% e sequestro 96%. Que nos diz que quanto mais grave é a sua hérnia discal, mais probabilidade tem de ela regredir espontaneamente. Claro que estamos a falar de regressões espontâneas parciais, ou seja, não é a totalidade do disco, mas ainda assim sabemos que há uma regressão total das hérnias extrusadas em 15% das situações e das hérnias sequestradas em 43% das situações. Outro estudo diz-nos que existe uma taxa de regressão espontânea de 66,66%, o que nos diz que 2/3 das hérnias que nós temos vão desaparecer ou vão reduzir num período de 6 meses a 2 anos. Ainda assim, como vimos há pouco, isto não é uma questão de idade, obviamente que quanto maior for a nossa idade, mais probabilidade temos de ter este tipo de lesões, mas mesmo as pessoas mais jovens não têm colunas 100% saudáveis, como vimos num estudo de 2015 feito a jovens adultos entre os 18 e os 22 anos que estavam na Academia da Força Aérea. E numa amostra de 350 jovens perceberam que 77% já tinham alguma alteração nos discos, 30% tinham discos desidratados, 13% tinham discos mais achatados, 49% tinham degeneração dos discos, 18% tinham protusões discais e 8% tinham extrusões discais. 2 dos jovens até tinham fraturas vertebrais. O mais importante a reter é o seguinte: todos os 350 jovens estavam assintomáticos, não tinham qualquer dor e tinham estes níveis de degeneração dos discos. Agora, por outro lado, quanto mais lesões tiver, mais provável é ter dor. Ou seja, ter hérnias discais não é uma sentença, não quer dizer que vá ter dores por causa disso, nem quer dizer que as dores que tem neste momento tenham alguma coisa a ver com as hérnias discais que possivelmente até têm. Por outro lado, quanto mais protusões e prolapsos e extrusões discais tiver, mais provável é vir a ter dores. Isto porque são um sinal de desgaste do corpo e apesar do corpo ter os seus mecanismos de regeneração, a certa altura ele já não consegue compensar estas alterações e podemos começar a vir a ter dores.
Ok, então que conclusões é que nós podemos tirar disto que tivemos aqui a falar? Bom, a primeira conclusão é que apenas 5% das hérnias obrigam a uma intervenção cirúrgica e este número é conservador, talvez até seja menos. Segundo, nem todas as hérnias causam sintomas e, como nós vimos, a maior parte delas é assintomática. Terceiro, 2/3 das hérnias discais regridem espontaneamente, umas parcialmente, outras totalmente, o que significa que, na maior parte das situações, talvez nem seja preciso fazer grandes intervenções, muito menos intervenções cirúrgicas. Quarto, nem mesmo os jovens da Força Aérea, que eram super atléticos e saudáveis, tinham colunas 100% intactas. E quinto, e não obstante o que acabei de dizer, quanto mais hérnias e protusões e prolapsos e extrusões tiver, mais probabilidade tem de vir a ter dores por causa destes problemas. Agora, qual é a melhor forma de ter uma vida saudável, mesmo com hérnias discais? Porque vai ter que aprender a viver com elas. Ponto número 1, tem que se hidratar bem, porque o disco é 80 a 85% água. E se sofrer de desidratação crónica, pode agravar os seus problemas. A segunda coisa que pode fazer para prevenir dores é ter uma alimentação equilibrada e cuidada, porque nós sabemos que alimentos que são processados ou altamente processados têm uma tendência para provocar um maior nível de inflamação no seu corpo e também na sua coluna. E isto depois pode dar origem a problemas como dores ciáticas ou outro tipo de problemas nas costas. E a terceira coisa que pode fazer, e não menos importante do que as outras duas, é trabalho de força e resistência muscular. Porque repare, se todas as estruturas à volta do seu disco estiverem fortes, os impactos que sofrer vão ser absorvidos pelas estruturas musculares tendinosas e ligamentares e não tanto pelo disco, e quando precisar de fazer força vai utilizar os seus músculos em vez de sobrecarregar os seus discos. E pronto, era isto que tinha para lhe trazer neste vídeo, espero que tenha gostado. Faça gosto, subscreva o nosso canal porque me ajuda muito a chegar com esta informação a mais pessoas e principalmente esta, como eu disse no início, é especialmente importante porque muita gente ainda continua com medo das hérnias discais e com ideias erradas sobre este tema. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.